E de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na nova edição do Atlas da Violência, o Brasil passou os 4 anos do governo Bolsonaro com a taxa de homicídios estagnada no país, com algumas políticas bem-sucedidas de segurança pública e a diminuição de violência. Nos últimos 10 anos, houve uma redução de 25% na taxa de homicídios registrados no Brasil. A taxa era de 28,9 assassinatos a cada 100 mil habitantes em 2012. Passou para 21,7 a cada 100 mil habitantes em 2022. O ano com os dados mais recentes analisados pelo Atlas, o estudo indica que em 2022 o país teve exatamente a mesma taxa de homicídios por 100 mil habitantes do que em 2019. Isso ocorreu logo após uma forte queda nesse tipo de crime. O primeiro ano do governo Bolsonaro teve uma queda de 21% nos homicídios em relação a 2018. Eu quero saber o seguinte: se a taxa de homicídios ficou estagnada, ou seja, no mesmo nível, inclusive com números mais baixos do que a série histórica lá dos 10 anos, significa que a facilidade do acesso às armas pelos CACs, que foi uma novidade no governo Bolsonaro, não impactou no número de homicídios? É isso que eu estou vendo, ô Ricardo Rous? Exatamente o que você está vendo. O acesso às armas pelos CACs, que são colecionadores, são atiradores profissionais que vão para os clubes de tiro e praticam tiro, não teve impacto com aumento nenhum, muito pelo contrário. No governo Bolsonaro, o primeiro ano de 2019 caiu 21%, em relação a 18%. E aí se manteve no último ano, 2022, houve um crescimento, uma queda menor, mas se manteve ali estável. Então, o que a gente consegue ver são duas informações. Não tem correlação com os clubes de tiros, com os atiradores profissionais. E segundo, um governo que combate mais fortemente a criminalidade, que tem uma presença, que não passa a mão na cabeça de bandido, que não diz que roubar celular é uma coisa ok para a sociedade, que não fica defendendo saidinha de preso, coíbe a criminalidade, impede que esse tipo de crime cresça. E é isso que a gente está sentindo falta nesse país. E aí, Ana Beatriz, isso aí desconstrói um argumento de que mais armas, mais mortes, não é? Eu acho que é assim, Koba, vou fazer aqui um papel da oposição, mas esse é um dado isolado, a gente precisa entender... É a nossa Pepezinha, então. Hoje eu tô aqui honrando meus amigos esquerdistas, tô aqui me esforçando muito, mas eu acho o seguinte... Mas tem que esforçar mesmo, porque nesse caso aí, meu amigo, tem que fazer uma ginástica, não é? Não, mas eu acho que tem uma coisa importante aqui, a gente não sabe qual foi a metodologia utilizada para essa pesquisa ter sido feita. E, assim, nos últimos 10 anos, houve uma redução de 25% na taxa de homicídios registrados no Brasil. Então, será que houve mesmo uma redução? Ou será que houve menos notificação? Menos encerramento de inquérito, de investigação? Acho que tem muitas coisas a serem apuradas. Eu espero que tenha havido, sim, uma redução, ainda que os números continuem alarmantes, porque são taxas muito altas. Agora, se for isso mesmo, a gente precisa reativar todas essas políticas aqui para ver se a gente reduz ainda mais. Não tem muito o que falar. Olha só para comparar, né? A gente está falando que os números de homicídios eles ficaram estagnados durante o governo Bolsonaro, desde 2019 até 2022. E eu estou vendo aqui o número de CACs nesse período, para ver se também ficaram estagnados. E não, em 2018, um ano antes do primeiro ano de governo Bolsonaro, eram 117 mil CACs no Brasil. No último ano, em 2022, eram 783 mil. De 117 para 783 mil, ou seja, mais ou menos aí 7 vezes mais, só que os números de homicídios permaneceram basicamente os mesmos. Diego Tavares. Como primeiro chamar a atenção um ponto aqui da fala da Ana, que, tudo bem, o estudo sobre câmeras, contestação zero, tem que ser aceito e tem que ser implementado como política pública, porque está no estudo que câmera reduz a letalidade policial. Agora, o estudo que aponta que o aumento de armas não impacta no aumento do índice de homicídios, não, peraí, veja bem, precisamos ver esse estudo direitinho. Não, ninguém estava falando isso. Como foi feito, qual a metodologia. Não falei isso. Não, você acabou, você está contestando o estudo aqui, tem que ver como foi feito o estudo. Sim.
Mas tudo bem. Eu falei de arma. Eu acho que fica muito claro, essa comparação que você fez, Cole, e provocou o debate aqui, realmente está muito claro que o aumento do número de armas não tem nada a ver com o aumento do número de homicídios. Até por isso, muitos dos países mais liberais em relação à política de armamento civil são os países mais seguros do mundo. Noruega, Dinamarca, Finlândia, enfim. Todos esses países você tem acesso fácil a armamento civil e são os países mais seguros do mundo. Então, realmente, não é nenhuma novidade dizer que o aumento de número de armas não tem impacto no crescimento do número de crimes. Agora, uma coisa é inegável. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, existia uma política pública a respeito de segurança pública, o que nós não vemos hoje. Hoje, quando você fala no debate de segurança pública a nível nacional, quais são os temas que são debatidos? Desarmamento. Câmeras na farda. É o único. Eu desconheço outro grande debate sobre segurança pública travado hoje a nível nacional. Durante o governo Bolsonaro, principalmente no período em que o hoje senador Sérgio Moro ocupou o Ministério da Justiça, existiu um combate incisivo ao crime organizado. Bem por isso, o ex-ministro Sérgio Moro é o único ministro da Justiça que tem aí o seu nome na lista de condenados do primeiro comando da capital, que esteve aqui ontem na Jovem Pan, teve que chegar aqui com um batalhão de seguranças porque tem a sua vida ameaçada. Ele, o promotor Lincoln Gaquia, pessoas que de fato combateram o crime organizado. Os outros ministros da Justiça. Até o Coronel Telhada, não sei se vocês viram aí esses nomes divulgados de alvos do PCC, o Coronel Telhada também apareceu como um dos alvos do PCC. O Coronel Telhada no passado, inclusive, tentaram tirar a vida dele. Verdade. O episódio, enfim, super trágico da vida. Trágico não, porque graças a Deus não conseguiram fazer nada com ele, mas tentaram pegar ele na porta da casa dele, atiraram contra o carro dele, enfim. Então, fica muito claro que esses números não só não têm nenhum impacto do aumento do número de armas, como também sofrem o impacto da existência de uma política nacional de segurança pública, que durante o governo Bolsonaro existia e hoje, no atual governo, infelizmente, não existe mais. E aí, Wilson Pedroso, quero saber a sua avaliação. Eu ia complementar. O plano de segurança pública desse país é fechar os clubes de tiros, diminuir o acesso da pessoa de bem a armas. E vou te falar, esse platô, Koba, esse platô que se mantém ao longo desses anos de Bolsonaro, só não diminuiu porque nós temos uma guerra, principalmente no Nordeste, das facções. Se essa questão de facções tivesse controlada, o país tivesse firme contra as facções, nós com certeza teríamos o número de homicídio muito menor, que inclusive acontece aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, se você pegar os últimos 4 anos, os números de homicídios diminuíram. Por que em São Paulo diminuiu e no Nordeste aumentou? Não é por conta das pessoas de bem terem acesso às armas, é porque as facções estão se pegando lá no Nordeste, eles estão se matando para tomar posse do território de um ou de outro, Senão, esses números de homicídios com certeza seriam menores e demonstraria, mais uma vez, que o presidente Bolsonaro acertou na política de segurança pública nesse país, a hora que deu para as pessoas de bem que gostam que querem se defender. Eu não gosto de armas, não tenho arma, mas que querem se defender, porque bandido, quando sabe que a pessoa está armada, ele coloca as barbas de molho. Ele pensa 2 vezes em ir para cima. Ele muitas vezes... Por que as mulheres são o maior número de vítimas de roubo, principalmente de celular em veículos? Porque sabe que uma mulher, muitas vezes, dificilmente... Eu não tenho números, vou chutar, Nina, depois você vai falar, vai me puxar a orelha. Eu vou chutar. Muitas vezes as mulheres não andam armadas. Vê se ele pega o cara barbudo, forte, que desce do carro atirando, ou que desce do carro para dar uma voadora. Não pega. Ele prefere pegar as mulheres. Por quê? Porque eles acreditam que elas não andam armadas. Por isso, volto a dizer, o homicídio só não diminuiu por conta dessa guerra de facções do Nordeste. E aí, Ana Beatriz, você foi instada a se manifestar. Já pensou, Ana Beatriz? Não. Sai armada, mete um pipoco. Mas, gente... Se ela tivesse armada hoje... Não, vocês me conhecem o suficiente para saber. Nem se fosse, acho que é obrigatório ter porte de arma, eu ia conseguir andar com uma arma, porque eu morro de medo dessas coisas, eu tenho pânico. Só que eu pensava muito na minha amiga Raquel Galinatti, enquanto o Wilson falava, porque quem for bandido e for atrás dela, vai se ferrar, meu amigo, porque essa sabe o que tá fazendo. Mas homem muitas. Eu acho que, assim,
tem um certo quê de, vou polemizar, hein, Wilson? Isso, pode de falar. preconceito, né? Porque, o cara barbudo, então ele tá armado, então ele tem mais condição de brigar. Até pode ser, mas não é isso que faz o bandido escolher a vítima, na minha opinião. E eu acho que tem uma questão aqui que ninguém falou, mas que vocês estão tratando essa situação toda como se a redução desse número de homicídios tivesse se dado exclusivamente no governo Bolsonaro, e não foi o que aconteceu, porque nós estamos discutindo um decréscimo dos últimos 10 anos, né? Então, a gente tem que... Não. 10 O anos. que a gente está discutindo é outra coisa. É que quando a política de liberação de armas para pessoas de bem foi liberada, para o pessoal que faz... Quando? No governo Bolsonaro, e coleciona armas, a esquerda veio falar, vai aumentar o número de homicídios, as pessoas vão sair atirando, não vai ter controle. E isso demonstra que não é real. Mas não a é gente real. não sabe aqui, porque aqui está me dizendo que nos últimos 10 anos houve uma redução. Mas quem falou que não reduziu mais no começo, depois no final já tinha estagnado? Não, o dado é que foi 30% de redução no primeiro ano do governo Bolsonaro, quando você teve um aumento de mais de 100% dos CACs. Não. Então, E ficou estagnado por 4 anos. E ficou estagnado durante 4 anos. Ficou estagnado, não houve redução de 30%. Meteu medo, colocou medo na bandidagem, e não aumentou o homicídio porque a pessoa andava com porte de arma. E tem mais uma coisa, Ana. Você disse que o bandido ele não olha para sua vítima para fazer o julgamento, na tua opinião, evidentemente. Mas o que faz hoje, eu acho, que um bandido ter a liberdade de cometer um crime é o clima geral de Não, impunidade. é o clima e a impunidade. Geral de sensibilidade de qualquer vítima. Porque ele sabe que hoje, principalmente com uma política desarmamentista, em que a chance de um civil ter uma arma na cintura é praticamente nula, salvo se for um policial à paisana ou um policial no seu dia de folga, a chance de estar armado é muito pequena. E com isso, a bandidagem se sente à vontade para assaltar a mulher, para matar a mulher, para matar também o cara barbudo, assaltar o cara barbudo. Teve uma imagem que viralizou agora, esses dias atrás. Essa é a prova. O bandido entra em uma loja de celulares onde tinham ali 3 homens e uma mulher. E ele não se sente inibido de praticar, de anunciar o seu assalto. Não tem nada a ver com ser mulher ou acho que até, enfim, até pela situação ali, acabou abordando primeiro a mulher, o que abriu a janela de oportunidade para que o dono da loja que estava armado reagisse. Enfim, acertou 5 tiros e o bandido sobreviveu. Se fosse um pai de família, infelizmente, às vezes toma um tiro só e acaba deixando os filhos órfãos, acaba deixando a mulher viúva. Então, eu acho que é o clima que gera essa possibilidade da bandidagem atuar livremente à luz do dia, sem qualquer receio. Até porque a gente sabe que as taxas de solução de homicídio são muito baixas, né? Até você investigar e conseguir encontrar o responsável e conseguir punir esse responsável, a chance ela é tão baixa que incentiva as pessoas a cometerem esse tipo de crime, porque elas têm certeza que elas não vão ser punidas. E esse é o grande problema. Eu não estou aqui nem discutindo porte de arma ou não porte de arma, não é essa questão na minha opinião, mas é um fato de que a impunidade que a gente tem hoje no nosso país, e não é de agora, ela já acontece faz muito tempo, incentiva aquele que está mal intencionado. E olha só, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública informa que cerca de 13% das polícias militares que são formadas por mulheres, ou seja, só praticamente 1 a cada 10 policiais é de mulheres. Então, naturalmente, a chance de você encontrar um policial à paisana é muito maior do que você encontrar uma mulher policial à paisana.